Paz do Senhor, dia 16 de outubro, né, de manhãzinha, mas hoje eu preciso, né, falar, porque desde as 6 da manhã Deus me incomodando para levantar, para fazer um vídeo, e veio um assunto, foi vindo na minha mente. Como eu disse, não estou pegando Bíblia para ler assim aqui, não tem essa necessidade. Agora, pelo menos o dia que Deus despertar, eu vou fazer, mas por enquanto não. Mas só, irmãos, eu sou sincera em dizer, eu tenho fugido, eu tenho me esquivado. Por quê? Porque na qualidade de profeta que sou, alguém queira, ou quem não queira, ou o inimigo não queira, mas eu tenho um chamado, e Deus já falou que sou uma profeta, e que não adianta, né? Então, na qualidade de profeta, a gente fica numa situação meio que incômoda, estreita até. É um prazer, é uma alegria para o meu coração saber que Deus me chamou, me escolheu, me atraiu para Ele e me escolheu, né? Me separou para ser uma profeta. Só que quando eu tive essa revelação, a irmã chegou, mandou falar que era para mim buscar, que Deus ia confirmar isso aí. Depois veio a unção, né? Numa reunião que a gente estava, veio uma unção. Confio, recebo com prazer, com alegria. Só que é uma posição terrível, porque eu sou profeta. Se eu não falar, Deus cobre de mim. Se eu falar, o homem cobre de mim. E se eu não falar, eu estou numa situação difícil com Deus. Eu prefiro ficar na situação difícil com o homem, porque, né, por causa do homem, mas eu prefiro ficar numa situação difícil com Deus, não com o homem, porque Deus tem misericórdia, né? Mas só que eu tenho que falar, e se eu falando, quem ouvir, para quem for, a pessoa tem que obedecer, porque se acredita de eu ser uma profeta e depois não obedecer, tá perdido. Né? Porque eu apenas falo e aí o Senhor é que vai resolver lá com a pessoa. Então, por isso que eu digo, né? Então, e muitas vezes, irmãos, quando eu recebi essa unção, eu falei que eu queria ser como Jeremias. Eu queria ser usado como Jeremias era. Eu acho lindo, né? E isso fez com que eu estou falando assim com você e depois eu vejo que a pessoa não deu crédito. Mas eu não posso fazer assim, eu tenho que parar de esquivar, eu tenho que falar. Hoje, por exemplo, estou falando isso para que vocês venham entender. Então eu vou falar hoje na condição de profeta do Senhor que sou. O Senhor me despertou para falar assim, falou bem assim, ele já tem falado, que bem-aventurado o homem que não se assenta em roda de escarnecedores, que não aceita conselho de ímpio, que não se envolve com escarnecimento, com essas coisas. Ele tem na Bíblia, Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não aceita conselho de ímpios, não se assenta em roda de escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor. E eu fiquei assim pensando quando eu fiquei pensando que eu né, indaguei. Eu falei, o que será que Deus quer falar hoje, né? Assim, tá falando dessa maneira. Irmãos, o Senhor falou que a pior, a maior, a mais terrível, a mais nociva roda de escarnecedor dos nossos dias é a rede social. A rede social. E aí depois eu vi que eu me pego pensando que esses dias, 2, 3 dias atrás, eu me senti numa coisa esquisita e eu comecei a observar o tipo de pessoas que são amigos no Facebook. E eu comecei, mas por que eu tenho amizade com uma pessoa dessa? Eu nem conheço, né? Nossa, eu fico vendo os conteúdos que a pessoa manda, nada a ver, eu fui tirando, irmão, dei uma peneirada, dei uma desbastada no meu... Eu só tenho mais o Facebook. Eu dei uma desbastada e é engraçado que no outro dia, a hora que eu abri, eu vou sair fora. A hora que eu abri, estava lá pedindo
As pessoas, muitos perceberam e já estavam pedindo de volta a amizade. Não vou aceitar. Não vou. Eu vou desbastar assim lá, porque antes da profecia ser lançada, Deus já estava trabalhando no meu coração nesse sentido. Terrível. E hoje ele falou dessa maneira. Já não foi dito: bem-aventurado aquele homem que não se assenta em roda de escarnecedor. Não houve conselho de ímpio. Irmãos, foi tão profundo que eu ainda estou atrasado, porque eu devia ter vindo na hora aqui para já fazer um vídeo no sentido que Deus estava mandando. Então, e como eu disse, eu na condição de profeta, se eu falo e a pessoa que eu ouvi se sentir avisado, foi avisado. Mas se não obedecer, arruma uma confusão feia com Deus. Porque Deus não concorda, Deus não aceita a rebeldia, desobediência. E aí Deus começou a falar, sabe, assim, a respeito de coisas que estamos nos contaminando, estamos perdendo um tempo, nos distraindo. E bem com essa palavra ele falou. Umas distrações que está fazendo muitos perder o foco. Muitos perdendo o foco. Além de ter sido, né, até um tempo era distração, era ficar passando muito tempo nas redes sociais, porque eu vou falar especificamente de rede social, porque foi isso que ele falou. A maior e a pior, a mais nociva roda de escarnecedor que existe são as redes sociais. Aí a gente vai pensando, né? Não peguei hoje não, mas a gente fica pensando que a gente vê coisas que têm sido lançadas, né, através da internet, através da rede social. Homens escarnecendo terrivelmente da palavra. Homens que se dizem pastor, num escândalo, e é lançado tudo na internet, principalmente nas redes sociais. Críticas terríveis a respeito de pessoas que se dizem ser servos do Senhor. Propaga-se coisas. Uma igreja fez e abalou, foi tanta gente. Aí as outras igrejas tudo não tá buscando a direção do Senhor para para prestar um culto a Deus. A direção já não é mais de Deus. A direção é da rede social. As coisas, meu Deus, a hora que a gente começa a analisar, realmente, só Deus desperta, irmão, o coração da gente. É como eu disse, né? Eu não sabia porquê, mas eu estava incomodada com o Facebook. Eu comecei a me incomodar. Um incômodo assim esquisito, estranho que vinha no meu coração. E eu comecei a observar de uma outra maneira, não olhando por olhar como todo mundo faz. Eu sou uma pessoa que, sabe assim, que eu procuro, eu sempre fui, como que se diz, observadora. Mas eu estava me deixando levar, né? Quantas vezes eu poderia estar fazendo outra coisa para o Senhor, ou orando, prestando um culto, eu indo fazer uma visita, alguma coisa assim. Não, estava ali, sentada, observando, vendo, e aí quando via, eu olhava a hora. Quando via, tinha 2 horas passadas já, e eu, meu Deus, não fiz nada, ai meu Deus, tem que fazer. Eu levantava assim com aquela dó de deixar ali. Aí eu fui vendo que isso não estava certo. Aí quando uns 3 dias para cá começou a me incomodar as amizades. Que chegou até mim, agora não sei lá, no Instagram, essas coisas, eu tenho lá baixado, mas eu não envolvo muito ali. Mas vai saber quantas pessoas que não tem nada a ver com a minha vida, principalmente com a minha vida espiritual. Não me acrescenta nada, não me enriquece em nada. Muitas vezes traz conselhos terríveis, conselhos de ímpio. Agora ficou muito pior. Porque tem muita gente que não sabe nem o que é real, o que é ilusão ali, que é esse negócio de IA. Eu não sei se fala IA, inteligência artificial. Quantas pessoas estão sendo envolvidas nisso? Porque tem pessoas que não sabem nem se é realidade. E está seguindo. Isso aí já não é nem conselho de ímpio, é coisa do inferno. Não é nem conselho de ímpio. É pior do que isso. Mas o nosso Deus fala, alertou. Aí vem aqueles, né?
Ah, irmã, está falando do Velho Testamento, não tem nada a ver, o que tem a ver? Nós estamos vivendo modernidade. Modernidade, o raio que o parta, porque não é modernidade, é heresia. É apostasia. É coisa que o inimigo fez. Irmãos, lá no Apocalipse está escrito, não sei que capítulo agora, mas está falando sobre uma guerra, a guerra do Armagedon. Guerra do Armagedon. Eu pesquisei em alguns livros, assim, a respeito da guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon vai ser a guerra dos filhos de Deus contra os filhos de Satanás. É uma guerra que vai haver. É uma guerra contra os filhos de Deus e filhos de Satanás. Da maneira que está, o exército de Satanás é muito maior em número. Em número. Ele acrescentou, se ele veio e foi expulso para a terra com a terça parte dos anjos, para cá, ele já tinha um exército com X de soldados, né? De adeptos. É o que ele confia nesses. Os daqui da terra, que seria para ser filhos de Deus, para ser da parte da família de Deus, que se passaram para o outro lado, que nem sabe que está no outro lado, esses não tem valor para ele. Ele só é instrumento. Ele usa até o momento que ele quer, depois, a hora que ele não quiser, ele arrebenta. E não pense que ele vai arrebentar se morreu. Ah, morreu. Não é arrebentando, não morreu. É na sarjeta. É na sarjeta, representado ontem mesmo, antes do período de oração, que tinha um rapaz aqui, chorando desesperadamente, porque disse que não sabe o que pedir na oração, porque não sabe o que faz para sair desse mundo do crack. Trabalha que nem um condenado, gasta tudo na droga. Eu ando sujo, senhora, eu ando rasgado. Cheguei agora no mercado ali para comprar uma cachaça, porque como se diz que o dinheiro não dava para droga, eu sei lá como funciona isso daí, nem quero saber. Eu estava ali no mercado, me enxotaram, porque eu estou sujo, mas eu sou mecânico, sabia? Eu sou mecânico, não, eu sou latoeiro. Então eu mexo lixando o carro, passo o dia inteiro lixando o carro, é uma profissão que dá dinheiro, mas eu gasto tudo, mas eu chego com o pouco que eu tenho no mercado, para comprar alguma coisa, quero levar para casa, para minha mãe, dele falando. E o mercado me chota, me põe para fora, não deixa eu entrar. Realmente, outro dia eu cheguei no mercado, tinha um cara desse jeito na porta, e ele pediu, eu posso falar com a senhora? Posso falar? Eu falei, não tenho nada para falar com você, mas ele falou, não, eu estou com fome. Aí a senhora me dá um chip, alguma coisa, eu fui lá, comprei um pacotinho de chips, daqueles grandão assim, um refrigerante e dei para ele. Porque a gente fica, a gente podendo fazer, a gente tem que fazer. Não adianta, não é porque é um drogado que seja, porque a Bíblia fala que a gente tem que fazer. Quando a gente pode e não faz, a gente está cometendo pecado. E pecado é aquilo que afasta a gente de Deus. Então não podemos, é pecado. Pode até falar, as pessoas falam, né? Tem gente que no semáforo não concorda e dá uma moedinha. Ah, pediu moedinha. Não tem mãe, não quer dar moedinha, dá R$1, dá 2. Mas só que se a gente pode dar e não der, a gente está cometendo pecado. Estamos errados, então não podemos, né? Mas a gente fica morrendo de dó, porque veio na porta, irmãos. E reclamando que está nessa vida. Mas por quê? Porque o inimigo jogou na sarjeta, usou e agora está mostrando, como se diz, a semelhança do Deus vivo. Aí, ó. Ó a semelhança do Deus. Porque é para isso que ele faz. É por isso que ele faz isso. E quando corre o pecado de não obedecer, vai parar nas garras dele. É terrível. Então, irmãos, olha, como eu estava falando, Deus falou claramente, a pior roda de escarnecedor, a mais nociva, a mais terrível nos dias de hoje é a rede social. Agora a gente vê, né? Meu Deus. Quantas coisas estão sendo embutidas ali, está sendo enfiada ali. Conselhos de ímpio. Conselho de ímpio é aquelas pessoas que falam, não fica, porque a maior parte hoje faz isso. É isso, o inimigo aproveitando de uma maneira que sabe que todo mundo acredita. Essas igrejas é arapuca, essas igrejas é para pegar a lã das ovelhas, nem sabe o que significa ser ovelha. Nem sabe o que significa ser uma ovelha.
Ele fala isso e um monte de bode segue. Quantos crentes, irmãos? Quantos crentes que se diz crente, eu não digo cristão, vou dizer crente. Ah, não vou levar mais o dízimo, não vou levar mais oferta, porque sei lá o que o pastor está fazendo com o meu dinheiro. Não para ler na Bíblia o que significa levar uma oferta, levar um dízimo, levar uma oferta alçada na igreja. Não sabe o que significa. Não sabe. Porque o Deus desse presente século, Satanás, o inimigo, o arqui-inimigo de nossas almas, tem cegado o entendimento de muitos. Tem cegado o entendimento de muitos, então não consegue, nem por mais que seja crente, não consegue entender o que significa isso. E está ouvindo conselhos de ímpio na rede social. Quantos irmãos, terrivelmente, a gente fica indignado de ouvir o que eles falam a respeito de, eles focam nisso daí, eles focam no dinheiro. Aí a gente volta até, ai meu Deus, Deus me fez lembrar algo, irmãos, eu vou ter que aproveitar e colocar aqui. Jesus mesmo falou que a gente tem que amar a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Aí ele lá mesmo fala que dinheiro, né, o dinheiro, riqueza, assim, é a raiz de todos os males. A gente tem que ver onde está o nosso coração. Se o coração está no dinheiro, fazer o quê, né? Mas só que Jesus fala isso lá. O dinheiro é a raiz de todos os males. Aí eu vou falar para os irmãos que eu estava muito indagada do Senhor, estava indagando, pedindo para o Senhor falar a respeito disso daí. O Senhor me mostrou uma visão. Eu não vou contar, vou deixar você curioso, aí eu vou contar em outro vídeo. Me mostrou uma visão a respeito disso daí, do dinheiro. E aí, com pesar no meu coração, é que agora eu vejo as redes sociais, infelizmente, propagando, incutindo na mente de todo mundo isso daí. Mas vai chegar um dia que eles vão correr para a igreja e não vai achar a igreja com a porta aberta. Vai chegar um dia. Não estou descartando assim, com certeza. Com certeza, tem muitos que estão levantando, abrindo igreja em cada esquina, por causa de dinheiro, realmente tem. Mas o sentido geral, do sentido disso daqui, a igreja, no caso do dízimo, oferta, é outro sentido, não é isso que muitos estão fazendo. E por causa dos muitos que estão fazendo, está acontecendo isso. Aí espalhando na rede social a respeito disso, de uma maneira errônea. Isso daí, irmãos, está sendo um conselho de ímpios. Hoje eu vou ficar aqui por causa que foi nisso que o Senhor me despertou de manhã para falar. E eu fiquei tão agoniada assim, eu falei, sentei, escrevi, e o Senhor falando que era para mim vir falar que a rede social é a maior roda de escarnecedor. Eu sei que vai ter muita gente falando, é lá no Velho Testamento. Eu não estou no Velho Testamento, eu estou aqui, né, em 2025. Dia 16 de outubro do ano de 2025, quase terminando já 25, que começou ontem praticamente e amanhã já está terminando. Eu estou no novo, eu estou vivendo essa maldita heresia, essa maldita apostasia que estamos vivendo hoje. Chegou, eu quando ouvia falar, apostasia é isso, irmãos, os irmãos falavam, porque querendo ou não, né? Que nem eu vou falar, tem pessoas que falam, fica falando do passado, não é que é do passado. Eu realmente nasci numa época que o pastor falava, estava decretado. O pastor era um líder espiritual que ele conduzia a vida da gente para Jesus. Ele fazia com que a gente fosse servos de Deus. Não é como hoje que tem. Então, aprendi do jeito que eu aprendi, não vou abrir mão mesmo. Mas tem que mudar. Não tenho que mudar não, porque o meu Deus não mudou. Ele é o mesmo. Não vou mudar. E a Bíblia é um todo. E o Senhor me fez lembrar de novo de mais um negócio que eu preciso daí trazer num vídeo. A respeito da Bíblia, de muitos falam, Velho Testamento.
Não precisa, do Velho Testamento tem que deixar para lá, porque tem gente que convém, né? Tem que usar um texto que convém. Irmãos, estamos vivendo dias terríveis. Estamos vivendo, o Senhor falou, que Jesus falou, né? Que não ia acontecer tanta coisa antes de que chegasse a apostasia. A apostasia, nós estamos vivendo a apostasia. Estamos dentro da apostasia infernal. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Pratique, põe no coração ali os Salmos primeiro, em nome do Senhor Jesus. Que seja um bem-aventurado. Bem-aventurado é a pessoa feliz. É a felicidade plena. Bem-aventurado é ser feliz plenamente. Ah, mas quero ver quem é feliz. Eu sou. Eu sou, tenho minhas lutas, tenho minhas batalhas. Mas eu sou uma pessoa feliz porque eu sou uma bem-aventurada. Porque eu tenho Jesus plenamente no meu coração. E não vou abrir mão. Eu sei que Ele não vai abrir mão de mim. E eu não vou abrir mão disso, dessa posição de ser para Jesus o que eu sou. Hoje, graças a Deus, o Senhor me despertou. Eu tenho que fazer isso mais vezes, que muitas vezes, né, irmão? O Senhor desperta, a gente abre o olho. Ai, meu Deus, começa a vir coisas maravilhosas para ser falado. Aí eu até pego o caderno, põe do lado, escrevo. Mas aí a gente vai, levanta, faz isso, levanta, faz aquilo, vou na padaria, vou buscar tal coisa, vou fazer tal coisa, daqui a pouco abre o quiosque, depois fecha o quiosque, e vai indo assim, eu acabo envolvendo muita informação na minha cabeça, acabo envolvendo, esquecendo o mais importante, que seria vir aqui falar para vocês o que Deus me despertou para falar. Eu tenho que parar, no momento que eu ouvi, eu já vim falar. Eu oro. Eu não oro no começo do vídeo, mas eu oro antes de começar a fazer. E eu apresento assim, a vida de cada um ao Senhor. Se você ouviu, analisa. Eu não estou falando para você ficar no que eu falei. Não precisa ficar no que eu falei, não precisa. Só uma coisa eu peço. Analisa bem isso daí. Presta atenção. Para de ouvir conselho de ímpios. Para de ouvir, né? Roda de escarnecedores. Amém? Eu sei que eu vou voltar a fazer, eu creio que hoje ainda. Vou fazer aquilo que Deus está colocando no meu coração. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, entra com providência, Pai, abençoando todos aqueles que ouvirem, aqueles que chegarem até aqui, que sejam, meu Pai amado, Pai querido, Senhor, alcançados por Ti, Pai. Abençoa, Deus, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.